Glória a Deus. Aleluia, meus queridos. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Os irmãos lá, se quiserem chegar mais para frente, pode chegar, tá? Fica à vontade aqui, que quanto mais para frente, mais... Amém, glória a Deus. Vamos orar então. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu cuidado. Queremos te agradecer porque o Senhor tem nos dado um pão vivo. Queremos te agradecer porque o Senhor tem nos iluminado de dentro para fora. O Senhor tem nos confrontado. O Senhor tem impartido a sua vida dentro de nós, Pai. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem confrontado áreas da nossa alma que muitas vezes nós ainda nem sabíamos que existiam coisas que não te agradavam lá, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido extremamente bom conosco. Ainda que as situações aqui fora, Pai, pareçam que estejam soprando contrário a nós, nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Ti. Tudo contribui para o bem. Ainda as provas, ainda as necessidades, ainda todos os desafios, tudo está contribuindo para que nós possamos ser aperfeiçoados, para que nós possamos estar Te expressando, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem conectado pessoas a essa casa, pessoas que nós não imaginávamos que um dia podiam estar conosco, mas o Senhor está reunindo aqueles que têm fome verdadeiramente por Ti. O Senhor está reunindo aqueles que têm fome pela Tua palavra genuína. O Senhor está reunindo aqueles que têm fome pelo maná puro, Pai, pelo leite racional, pelo leite puro. O Senhor está reunindo aqueles que estão dispostos a viver a Tua vontade. O Senhor está reunindo aqueles que estão dispostos a renunciar a si mesmo. O Senhor tem nos conectado através de um propósito. O Senhor tem nos reunido. Não simplesmente de uma amizade, mas através do mesmo Espírito tem nos trazido para que nós possamos caminhar juntos. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito até aqui. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia, queridos. Sejam bem-vindos. Tenho certeza que não foi fácil para você estar aqui hoje, porque para mim também não foi. É uma renúncia, é um preço a se pagar que nem todos estão dispostos. Nem todos estão dispostos, né? Deixar muitas vezes algumas coisas que nós temos para estar aqui em plena terça-feira, para estar ouvindo um evangelho que talvez não vá trazer um resultado aqui fora, mas que com certeza está trazendo um resultado aqui dentro que é o que o Senhor espera. A vida do Filho dele sendo expressada através de nós. Amém? Ele não está esperando nada aqui fora. Ainda que as nossas boas intenções, nós podemos ter boas intenções, Ele não está esperando as nossas boas intenções, nem as nossas más intenções. Ele está esperando a própria natureza do Filho sendo expressada através de nós. Nós precisamos entender que a religião ela é apoiada 99% em cima das boas intenções. A religião ela é apoiada 99% em cima das boas intenções, né? Somos ensinados a fazer algo, somos ensinados a fazer, somos ensinados a servir, somos ensinados a muitas vezes a estar ajudando aqueles que precisam,
a oferecer uma caridade, uma cesta básica, fazer um movimento. Porém, não é isso que Deus espera de nós, ainda que isso seja bom. O que Deus espera de nós é que a própria natureza de Cristo seja expressada através de nós. Não que nós falamos e mostramos, mas que quando a pessoa, elas vejam nós, mesmo se nós não falarmos nada, mesmo se nós não darmos nada, elas vejam Cristo em nós. Lembra de Pedro? Eu não tenho prata e não tenho ouro, o que eu tenho, eu te dou. Ele tinha uma consciência do que ele carregava. E quando perguntaram para ele, queriam adorá-lo e queriam reconhecer que era ele que tinha feito, e ele falou assim: não, quem está operando isso daqui foi aqueles que vocês crucificaram. Foi Jesus que está operando isso. Então, não se trata de nada externo, mas se trata do quanto ele está se tornando uma realidade dentro de nós. O quanto ele está se tornando uma realidade dentro de nós. Aleluia. Outrora, nós olhávamos para as Escrituras, muitas vezes ministrávamos outras pessoas, mas quando olhávamos para nós, não víamos uma realidade das Escrituras em nós. Víamos uma distância, mas a religião nos ensinava a ministrar, a estar pregando para um, estar pregando para outro, estar falando. O importante é falar de Jesus, né? O importante é falar de Jesus. Não. O importante é que Ele seja formado dentro de nós. O importante é que nós possamos ser cartas vivas, assim como diz o apóstolo Paulo. Que nós possamos nos tornar cartas vivas. Como é que uma pessoa lê uma carta? Não é olhando, não é vendo? Não é ouvindo, é lendo, é olhando para nós e vendo. O jeito que ele está se comportando é diferente. O jeito que ele está se comportando é diferente. O jeito que ele está enfrentando essa tempestade é diferente. O jeito que ele está dando, a resposta que ele está dando diante dessas situações é diferente. Porque nós temos sido muito envergonhados já por estar muitas vezes ministrando, e isso não ter se tornado uma realidade em nós. E isso não ter se tornado uma realidade em nós. Tudo que a Bíblia diz é possível de se viver. É possível de se viver. Desde que nós possamos permitir que esse processo comece a acontecer dentro de nós. Permitir que esse processo comece a acontecer. Esse é o ponto-chave. Não se trata mais de vir na igreja. Nós podemos renunciar a muitas coisas, podemos renunciar ao nosso tempo, podemos renunciar ao nosso dinheiro, podemos estar investindo para estar aqui. Mas se quando essa verdade, ela começa a gritar dentro de nós, nós não obedecemos, nós não renunciamos, nós não somos transformados. Não é difícil a gente obedecer alguém aqui fora. Obedecer alguém aqui fora, ainda que tenha uma certa dificuldade, ainda é o nível mais raso. A dificuldade é quando ele fala aqui dentro. Quando ele fala aqui dentro. Quando não tem ninguém vendo. Quando tudo está contra. Quando a minha imaturidade está sendo exposta. Quando o meu coração está sendo exposto. Eu olhar para dentro de mim e dizer assim: meu Deus, Ele está me mostrando tudo que está de podre aqui dentro, e eu ter que tirar minhas máscaras, eu ter que voltar atrás e dizer assim: tudo que eu tinha aprendido até aqui, 10 anos dentro da igreja, 20 anos dentro da igreja, muitas vezes, eu abro mão de tudo. Lembra do apóstolo Paulo? Eu abro mão de tudo para conhecer a Cristo e ser achado nele. Eu abro mão de todas as coisas.
Eu abro mão de todas as coisas. Ah, mas é que eu aprendi assim, é porque é assim. Muitas vezes nós estamos baseados só naquilo que era uma realidade ainda muito, muito superficial. Era uma convicção da minha mente natural. Mas agora, quando nós estamos expostos a uma palavra da cruz, uma palavra de verdade, essa palavra vai nos confrontando, vai nos confrontando, vai nos confrontando, até chegar num nível onde não tem mais aonde nós nos escondemos. Amém? Não tem mais aonde nós nos escondemos. Assim como o pastor falou aqui domingo, quando essa palavra é ministrada, o que ela gera em nós é uma crise. É uma crise onde muitas vezes eu vou pensar assim, não, eu achei que eu era crente, não, eu achei que eu já sabia, não, eu achei que eu entendia, não, eu achei que eu conhecia. Yes. Porque quando a minha mente natural vai sendo esvaziada, parece que eu não sei mais nada, porque Ele está me enchendo dele, e aí a minha mente natural vai sendo esvaziada, eu vou dizendo assim, meu Deus, o que é que sobra? Eu achei que sabia, mas tudo isso que eu sabia então era algo terreno, eram ideias, eram sofismas, eram convicções, eram coisas que alguém falou e eu peguei aquilo como verdade, era algo que eu procurei na Bíblia como uma revelação, mas era algo da minha mente natural, mas não gerava mudança, porque toda palavra que ela vem de Deus, ela gera um confronto dentro de nós, ela gera um confronto, porque luz e trevas não tem, eles não têm convívio um com o outro. E quando áreas da nossa alma elas estão ainda com trevas que eu digo é uma escuridão onde ainda Cristo não alcançou, né? Quando essas áreas ainda estão com trevas e essa palavra vem, que é a própria luz, a própria vida de Cristo, ela começa a nos iluminar e ela nos leva a um ponto onde nós somos obrigados a nos render, somos obrigados a, ou nós reconhecemos, ou nós retrocedemos, ou nós avançamos, ou nós retrocedemos. Amém? E eu queria falar um pouco nesta noite, continuando aquilo que o pastor tem ministrado aqui, que é o próprio Espírito Santo que tem ministrado, né? O pastor falou no domingo, o cuidado que nós precisamos ter na edificação. Cuidados que nós precisamos ter na edificação. E quando nós falamos em edificação, nós precisamos estar consciente de que isso não é uma soma de mensagens. Não é que assim, nossa, perdi uma edificação, perdi uma mensagem. Não. Essa edificação, quando nós estamos falando de, ainda que as mensagens tenham um sentido, porque esse sentido é mais para que nós podemos entender melhor, para que nós podemos compreender melhor. Essa edificação se trata de uma vida sendo formada dentro de nós, porque ainda que nós estamos ministrando mensagens aqui, o que chega para vocês aqui não são apenas mensagens, é uma vida, amém? O que está chegando para vocês aqui, e para nós aqui, é uma vida. Ah, mas como é que essa vida está chegando em mim, mas está me produzindo um desconforto, uma morte? É isso que essa vida vai gerar em nós. Uma morte de tudo que é adâmico, de tudo que é natural em nós, carnal em nós, para que a natureza de Cristo possa se expressar. Por isso que quando essa vida de Deus ela é ministrada, ela é gerada, ela causa isso em nós. Ela não causa um bem-estar. A primeiro modo, a princípio, ela gera um desconforto. Por quê? Porque ele está arrancando coisas de nós, que nós, ídolos no nosso coração, que nós tínhamos como um ídolo predileto, algo que muitas vezes nós nem sabemos que o nosso coração ele deseja, coisas que nós estamos ainda presos, que essa palavra de cruz ela vai alcançando para que ele seja o único. Ah, mas eu não estou preso, porque não. Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem.
Ele está purificando a nossa alma. E eu queria falar um pouco nessa noite a respeito de experimentando a cruz para a edificação. Amém? Experimentando a cruz para a edificação. Nós precisamos entender que Deus ele não está atrás dos nossos dons, dos nossos talentos. Deus ele não está atrás da nossa habilidade. Deus ele não está atrás do nosso, que nós sabemos falar bem, que nós sabemos nos comunicar bem, que nós sabemos fazer algo bem. Nada disso serve para a edificação da igreja, nem para a nossa edificação. Nada disso serve. A única coisa que edifica a igreja de Cristo é a própria natureza dele fluindo através de nós. Nada de nós pode ser útil para edificar. Aleluia. Nada que é nosso pode ser útil para a edificação do corpo. Por isso que alguém que não está morto, alguém que não está experimentando essa morte, não pode ser útil para a edificação do corpo. Não pode ser útil para a edificação da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 6. Experimentando a cruz para a edificação. Antes de nós entrarmos aí, nós precisamos entender que nós somos muito contaminados com esse, como que eu vou dizer, essa figura da cruz, né? A cruz, para muitos a cruz é um crucifixo. Para muitos a cruz, quando se fala em cruz, pensa no quê? Pensa na cruz que Jesus foi crucificado. Pensa num pau assim, quando fala cruz, um pau assim atravessado. Para muitos, quando a gente fala disso, lembra do filme do Mel Gibson. Eu confesso para vocês que algum tempo atrás eu assisti aquele filme e eu achava no meu entendimento que quanto mais eu assistisse o sofrimento de Jesus, eu assistia aquilo lá e achava que aquilo ia me transformar. Achava que simplesmente por eu ver o sofrimento dele, aquilo ali, aquela realidade toda, aquilo ali ia me impactar, eu ia me emocionar e aquilo ia me transformar. Mas na medida que a gente vai crescendo, a gente vai vendo que não é simplesmente o ato de ele ter ido para a cruz, mas foi o que aquilo causou em nós. O poder que teve o que ele fez. Sabemos que tudo que ele sofreu é real e incomparável, tudo aquilo que ele sofreu nesse trajeto até a crucificação. Mas não é isso que nos transforma. O que nos transforma é o que aconteceu naquela cruz. É o que aconteceu lá. É tudo que ele venceu lá. O diabo, o pecado, o corpo da nossa carne, os demônios, a religião. Tudo que ele venceu lá, ele nos perdoou, ele nos salvou, ele nos santificou, ele nos purificou, ele nos aperfeiçoou. Tudo aconteceu naquela cruz. E nós precisamos ter acesso a isso. Pela graça de Deus nós temos acesso a isso, mediante a fé. Porém, tudo isso que aconteceu lá,
É um processo que precisa acontecer agora em nós. O que aconteceu nessa cruz lá é um fato. Aconteceu. Isso tudo é uma realidade. No nosso espírito nós sabemos que nós somos amados, somos perdoados, somos santificados, somos curados, somos amados, somos... Só porque a nossa alma precisa experimentar isso. Dia após dia, a nossa alma precisa recuperar essa consciência do que aconteceu lá. A nossa alma precisa experimentar a consciência do que aconteceu lá. Por isso o apóstolo Paulo diz: sede renovados no vosso entendimento, para que possais conhecer a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus é que nós possamos andar crucificado para nós mesmos, assim como Jesus andou. E Jesus dizia: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Eu não saio fora do cronograma. Jesus não foi crucificado naquele dia onde os romanos penduraram ele naquela cruz. Ele andava crucificado para si. É muito diferente. Ele não esperou ir para a cruz para ser crucificado. Ele andava crucificado por vontade própria. Ninguém tira a minha vida, eu dou. Ninguém tira a minha vida, eu dou. Pilatos fala assim: eu tenho poder para te salvar. Nenhum poder tu tens, se não fosse te dado dos céus, se o meu Pai não tem te dado. Eu podia orar agora e uma legião de anjos vinha e me tirava daqui agora, mas eu estou submetido a isso porque eu preciso obedecer o meu Pai. Eu preciso obedecer um propósito que Ele tem para mim. Amém? E nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Somos chamados a dar continuidade naquilo que Jesus fez aqui, que é andar crucificado e expressar a imagem do Filho a toda a terra. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. 11. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora vamos lá para Colossenses capítulo 3. Aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 6 diz que sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O nosso velho homem foi com ele crucificado. Isso aconteceu, é um fato. Colossenses 3, versículo 3 também. Todos acharam? Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E agora ele vem aqui, no versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então lá em Romanos 6, versículo 6, o apóstolo Paulo está dizendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Uma realidade que aconteceu naquela cruz.
E agora aqui o apóstolo Paulo vem dizendo que, no versículo, Colossenses capítulo 3, versículo 3, ele vem dizendo que nós já estamos mortos. Diga assim comigo: nós já estamos mortos, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então é uma realidade, nós estamos mortos. Porém no 5 ele diz mortificai, ou seja, estamos mortos ou precisamos morrer? Estamos mortos ou precisamos morrer? Ele diz que nós já estamos mortos, e agora ele vem dizendo mortificai. Por quê? Porque espiritualmente isso já aconteceu, no nosso espírito isso é uma realidade. Porém agora, esse processo de cruz, ele está acontecendo na nossa alma. Ele precisa começar a acontecer na nossa alma. Nós precisamos começar a mortificar. E essa mortificação não se trata de práticas espirituais. Se trata de um processo da graça de Deus que está acontecendo dentro de nós. Não se trata de quanto eu estou jejuando, de quanto eu estou orando, de quanto eu estou vindo na igreja, de quanto eu estou fazendo. Ainda que muitas dessas coisas sejam importantes. Mas se trata de uma operação da cruz, da vida de Deus, que está causando dentro de nós. Deus está operando esse processo de cruz que aconteceu lá, onde Ele já venceu, despojou todos os principados, todas as potestades. O nosso homem velho foi com Ele crucificado naquela cruz, mas por que muitas vezes nós não vimos isso como uma realidade? Porque isso é através da graça de Deus, um processo onde a cruz, o poder da cruz, está nos transformando de dentro para fora. O que o poder da cruz ele está fazendo? Está expondo para nós áreas que nós precisamos ser transformados. Está expondo para nós áreas onde Ele ainda não nos governa. Está expondo para nós áreas onde Adão ainda governa, onde a natureza adâmica ainda predomina. Porque muitas vezes nós achamos que nos conhecemos, mas não nos conhecemos. Ou seja, pessoas ao nosso redor estão vendo atitudes nossas. Amém? Pessoas ao nosso redor estão vendo atitudes nossas, estão vendo reações nossas, estão vendo comportamentos nossos, e nós muitas vezes não estamos vendo, né? Pessoas estão olhando para nós, estão vendo que nós não estamos caminhando segundo a verdade do Evangelho, assim como o apóstolo Paulo confrontou a Pedro e falou: Pedro, você não está andando conforme a verdade do Evangelho, você está fingindo, você está sendo um hipócrita. Deus está expondo o nosso coração, ainda que nós venhamos dizer assim: mas eu não sou isso. Calma, lá no secreto depois Ele vai dizer assim: você é isso. Mas eu não estou assim, porque não, esse não sou eu sou humilde, mas eu sou. Ainda que a gente possa tentar se justificar aqui fora, a vida de Deus vai começar a mostrar para nós mesmos aqui dentro, e vai começar a dizer assim: você está assim, você está assim, você está assim. Isso é motivo para nós nos alegrarmos, porque se Ele não nos mostra, nós não podemos nos despir. Nós não podemos nos despir do velho homem. Mas na medida que Ele vai nos iluminando, nós vamos tendo o poder, nós vamos tendo como nos despir. Porque, como eu falei, nós não podemos nos despir daquilo que nós não estamos vendo. Então Ele apenas está nos iluminando para que nós possamos ver. Amém? Então essa é uma realidade que está acontecendo em nós. Ainda que tudo isso já tenha acontecido, ainda que tudo isso seja um fato, seja uma realidade, chegou o tempo de nós provarmos isso no nosso dia a dia. Amém, Eric? Chega daquele negócio assim: mas é assim mesmo, né? Ninguém é perfeito, porque vamos levando. E a gente ouvir mais uma mensagem, chega no outro domingo, mais uma mensagem de novo, e nada muda, nada está acontecendo aqui dentro.
Os ídolos continuam aqui dentro, as trevas continuam aqui dentro, modo de dizer, porque as trevas significam uma ignorância espiritual. Trevas significa ignorância, na medida que ele vai nos iluminando, ele vai nos tirando, né? Nós somos tirados do império das trevas, fomos transportados para o reino do seu Filho em amor. Saímos do império das trevas, agora falta o quê? As trevas sair de nós. Fomos tirados da lama, porém agora falta... Não somos mais pecadores. Fomos transformados, a natureza de pecado, agora fomos transformados de natureza. Mas é como se, sabe, quando você pega um machado e você corta uma árvore, pum, você corta aquela árvore, ela demora dias e dias e dias para poder secar, não é isso? O machado já foi posto à raiz da árvore. E essa árvore era a árvore que significava uma natureza adâmica, a árvore do bem e do mal. E agora quer dizer o quê? Ah, mas eu ainda estou pecando, mas eu ainda estou tendo esse comportamento. Porém, a graça te diz que você não é mais isso. A graça te diz que você já tem uma natureza transformada. Ainda que você esteja nesse lugar, você não é mais essa pessoa. Porque o corpo do pecado já foi crucificado. Agora a cruz está operando algo dentro de nós através da graça. Já cortou essa natureza adâmica. Agora, na medida que o tempo vai passando, a minha mente vai sendo renovada e eu vou tomando, me apropriando daquilo que Ele fez na cruz. Essa árvore vai secando, vai secando, vai secando, porque ela não tem mais de onde se alimentar. Na medida que eu estou me alimentando de Cristo agora, essa natureza adâmica, a tendência dela é só ir secando, 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 até murchar. Então a graça nos diz que nós não somos mais. Não somos mais. Ainda que muitas vezes nós ainda estamos tendo reações que não era para nós ter, nós não somos mais essa pessoa. A plenitude de Cristo habita dentro de nós. Mas esse processo de cruz é o que me confronta. Que me confronta, é que me mostra a minha imaturidade, dia após dia, me mostra. Outrora nós vivíamos, parecia que tudo era bênção, tudo era bênção. Quando tu ia ver, estava no pecado, estava isso, estava naquilo, e nada me freava, não é verdade? Nada me freava. Eu ouvi uma mensagem, não acontecia nada dentro de mim. Eu ouvi uma palavra, não acontecia nada, não acusava nada dentro de nós. Mas quando nós nos deparamos agora com a palavra da cruz, com uma realidade, com a vida de Deus vindo de confronto a nós, agora começou a mostrar coisas dentro de nós que nós não imaginávamos que tinha. Mas graças a Deus que isso é por graça, não é por esforço nosso. É por um posicionamento onde nós nos colocamos nesse lugar, onde nós recebemos essa palavra, que não é só uma palavra, mas que é a própria cruz atuando dentro de nós e nos ministrando. Não se trata de nós estarmos aqui pregando, mas talvez você entenda bolufas do que nós estamos pregando aqui, mas o Espírito Santo, ele começou a gerar um desconforto dentro de você aí. E você diz assim: meu Deus, eu não estou conseguindo dormir porque eu preciso sair desse lugar, eu estou vendo que eu não estou conseguindo viver isso. E aí começa a gerar uma crise dentro de nós, por quê? Porque nós vamos querer viver isso fazendo, tentando nos transformar nisso, tentando ser bons aqui fora. Isso que gera a crise, porque daí mostra a nossa incapacidade, e é isso que Deus espera, que nós possamos mostrar a nossa incapacidade e dizer assim: Senhor, ainda que eu tenha aprendido tudo que eu aprendi, ainda que eu tenha, nada disso mexeu aqui dentro, mas uma palavra que eu ouvi, agora começou a trabalhar aqui dentro, começou a me angustiar, começou a mostrar coisa aqui dentro que
Eu não posso mais viver. Eu preciso te agradar. Aí Deus diz assim: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Vai chegar um tempo onde nós vamos nos alegrar por estar passando tribulações, estar passando provas, estar passando dificuldade. Porque isso nós sabemos que isso está contribuindo para que ele cresça em nós. Um sinal de alerta para nós é quando tudo está indo muito bem. Quando tudo está indo muito bem. Quando nós estamos felizes porque temos dinheiro, quando está indo tudo, Mas vai chegar um tempo aonde quando vai estar tudo bem, nós vamos estar... Alguma coisa parece que vai nos sinalizar assim, ó. Está tudo bem, mas... Parece que ele não está crescendo em mim na medida que era para estar crescendo. Parece que está tudo bem, mas tem alguma coisa que não vai. Porque quando você luta para estar tudo bem, você atropela os processos de Deus. Porque muitas vezes Ele está permitindo que coisas estejam acontecendo, para que nós possamos passar nesses lugares, Ele nos mostrar nós para nós mesmos. Então muitas vezes nós vamos querer sair desse lugar. Vamos querer sair, vamos querer dar um jeito, vamos querer fazer. E podemos até fazer, podemos até estar bem, podemos até conseguir, podemos até estar... Só que vamos estar fora de um lugar onde Ele está nos aperfeiçoando. Vamos estar fora de um lugar onde Ele está nos aperfeiçoando. Amém? Quem está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Então, o que nós estamos falando hoje é o seguinte: experimentando a cruz para edificação. Algo que nós precisamos entender é que se nós não passarmos por esse processo onde a cruz vai nos levando a esse lugar, vai nos espremendo, não há uma edificação verdadeira em nós. Nós podemos estar aprendendo, podemos estar anotando muitas coisas, podemos estar vindo aqui na terça-feira, podemos estar vindo no domingo, na quinta, em todos os lugares, mas se nós endurecemos o nosso coração e não permitimos que esse processo de cruz comece a trazer à tona e gerar esse desconforto dentro de nós, onde nós possamos entrar em crise e por revelação ver que somente pela graça de Deus nós podemos viver o que a palavra de Deus tem para nós, tudo será em vão o que nós estamos fazendo aqui. Tudo será em vão. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Glória a Deus. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedorias de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é... Olha que interessante. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ou seja, para nós que já somos salvos, porque a salvação é simplesmente o primeiro passo que um cristão ele dá, que na verdade não é nem ele que dá, porque é Deus que nos alcança pela graça. Nós nunca fomos atrás dele, ele nos atrai para ele mesmo. Ele nos atrai para ele mesmo. Ele nos salva, Ele nos dá a fé, que é um dom de Deus, que também vem dele.
Então não tem nada a ver com nós, a salvação. E essa salvação já é uma realidade no nosso espírito. Porém, a nossa alma, ela continua sendo salva. Somos salvos, porém a nossa alma continua sendo salva, né? Sempre nós ouvimos, né? Oh, quem tem certeza da sua salvação, levanta a mão. Ou está em dúvida, ou não sei o que. Beleza, tudo bem. Não se trata de ser salvo. Eu não quero só ser salvo, ainda que isso é essencial, né? Ainda que Ele nos trouxe para esse lugar, mas Ele nos salvou para algo muito maior, que é expressar a própria imagem dEle, que é edificar a vida do Filho dEle em nós. E quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós não permitimos que esse processo comece a acontecer em nós, quando nós endurecemos o nosso coração, quando nós dissemos, não, aqui não mexe, não, aqui não. Então nós entristecemos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio e foi para isso, para revelar Cristo em nós. O Espírito Santo veio para revelar Cristo em nós e através de nós, não é? Não é isso que o apóstolo Paulo ele diz? Que Deus se revelou a ele desde o ventre da sua mãe, para que ele também possa, né, um dia chegar como ele chegou a dizer: agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Como assim a palavra da cruz é o poder de Deus? É o poder de Deus atuando dentro de nós. Foi o poder de Deus naquela cruz e continua sendo o poder de Deus atuando dentro de nós, eliminando todas as impurezas, eliminando toda a natureza adâmica que ainda nós portamos, eliminando todo o adâmico. A palavra da cruz é o poder de Deus para que a vida de Cristo possa crescer dentro de nós. Essa é a palavra da cruz, gerando esse desconforto, gerando esse mal-estar em nós, nos tirando dessa zona de conforto, fazendo com que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e ver as nossas mazelas, ver as nossas falhas, ver os nossos erros, ver a nossa imaturidade, ver que aquilo que a gente tinha comido antes talvez não era um evangelho puro, ver que talvez nós pensávamos que éramos crentes e não éramos. A palavra da cruz é o poder de Deus. Está operando em nós. Está operando em nós para que a imagem de Cristo possa ser expressada. Amém? João capítulo 15. É necessário que nós passemos por esse processo. É necessário que nós saímos desse lugar onde nós víamos a cruz, né? Eu estava meditando quando Jesus diz assim, ó: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É importante nós saber que Jesus estava falando para os seus discípulos, onde caminhavam com Ele fisicamente. Porém agora nós não caminhamos mais com Ele fisicamente. Jesus não estava falando de uma cruz simbólica. Jesus estava falando que aquele que quiser permanecer nele, aquele que quiser seguir, aquele que quiser continuar participando desse processo, precisa renunciar a si mesmo, precisa renunciar à sua vontade, precisa, quando chegar nesse lugar onde vai ter uma encruzilhada, onde você vai se deparar consigo mesmo, você vai ter uma decisão a tomar. Qual é a decisão? Eu renuncio a minha reputação, renuncio o meu nome, renuncio a minha sabedoria natural, renuncio tudo que eu tenho, para que eu possa conhecer mais a Ele. Renuncio tudo que eu tenho, para que eu possa conhecer mais a Ele, para que eu possa permanecer nele.
Essa é uma divisão, é um ponto muito importante, que quando nós chegamos nesse lugar, o fato de nós não encararmos a nós mesmos vai fazer com que nós nos desconectemos dele. E Jesus disse: permanecei em mim, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim. Porque enquanto está tudo bem, irmãos, quando está tudo dando certo, quando está tudo muito bem, a gente vai levando. Mas quando as coisas vão começar a se levantar, injustiças vão aparecer, coisas vão começar a acontecer, talvez aqui dentro, entre nós mesmos, nós vamos ser levados, espremidos a esse lugar, aonde nós vamos precisar renunciar a nós mesmos, onde nós vamos precisar, porque nós vamos lidar com imaturidade de pessoas. Vamos lidar com pessoas talvez nos difamando, falando que nós fizemos isso, falamos aquilo dela, e isso e aquilo outro. E se nós não tivermos mortos para nós mesmos, nós vamos abandonar. Por isso que, se não for o amor dele brotando dentro de nós, se não for a vida dele, se não for alguém morto para si mesmo, não pode edificar o corpo de Cristo. Por quê? Porque quando chegar nessa situação, não vai querer negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é muitas vezes a gente sair de um lugar, vir para cá e pagar um preço. Nossa, eu estou pagando um preço todo dia na igreja. Talvez eu estou fazendo tudo isso, mas não estou me negando. Porque quando alguém me confrontar, quando aparecer situações, eu vou querer ter razão, eu vou querer me impor. E muitas vezes vou sair fora do propósito que Deus tem para mim. Então eu vou ter que dar um passo para trás. Eu vou ter que olhar e vou ter que ver assim, não. Eu achei que era essa pessoa o problema, eu achei que era essa pessoa o problema, eu achei que era essa pessoa o problema, mas Deus não tem nada a ver com essas pessoas. Deus está mostrando eu para mim mesmo. Não tinha nada a ver com ela, não tinha nada a ver com ela, não tinha nada a ver com ela, mas ela passou por mim e nem apertou a mão. Né? Quando a gente é imatura, mas nem apertou a mão, saiu sem me cumprimentar, porque não sei o que. Mas falou de mim, eu sei que o que ele botou lá no status lá era para mim, tenho certeza que era para mim. Como é que eu vou estar na frente de algo se o meu coração vai estar preso nessas pessoas? Por isso que o processo da cruz, ele vai nos limpando, nos limpando, nos limpando, nos limpando, nos limpando, fazendo morrer todos os meus pensamentos, as minhas vontades, as minhas emoções. Está levando à realidade da cruz tudo aquilo que está na minha alma. Essa realidade já está no meu espírito, como se estivesse atraindo tudo isso e apagando, 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 operando o poder da cruz nos meus pensamentos, na minha mente, na minha vontade, nas minhas emoções, através da graça, através do fluir de Deus, da vida de Deus dentro de nós. Não através de um esforço, mas quando passar um tempo você vai olhar e vai dizer assim, eu me comportava desse jeito, nem sei por que eu não me comporto mais assim agora. Não por esforço, mas porque você muitas vezes caiu, levantou e reconheceu e disse assim, era comigo, o problema era eu. E continuou. Uma mentalidade foi formando, uma consciência foi sendo formada. Muitas vezes a gente olha para quem às vezes está, dando um passo para trás, e assim, mas nós precisamos ser muito sensíveis, porque talvez essa pessoa que está dando um passo atrás, ela está sendo verdadeira. E aquele que permanece, muitas vezes, glória a Deus, aleluia, isso e aquilo, está fingindo. Não é verdade? E quando a gente vai ver, mas Deus, ele sonda os nossos corações. Hebreus 4:12, sonda o mais profundo nos nossos corações, e tudo está despido aos seus olhos. Então muitas vezes nós estamos dando um passo para trás, estamos dizendo assim, Deus, eu achei que eu podia sozinho, mas eu não posso, eu não consigo. Deus resiste aos soberbos, mas
dá graça aos humildes. Aquele que diz assim, ó, eu não posso, eu não consigo. E aí para a religião, para os olhos daqueles que já estão, voltou, né? Ó, o cara, ó, estava tão bem, agora Deus está vendo uma sinceridade no coração dele em dizer assim, ó, pega aqui esse microfone, pega aqui pega aqui. Eu quero é me tornar aquilo que eu estou pregando. Eu não quero pregar. Eu não quero ser apaixonado em pregar. Eu quero ser apaixonado por Ele. Eu quero me tornar quem Ele é. Ainda que para isso eu tenha que voltar, ainda que para isso eu tenha que dar alguns passos atrás, mas Deus, Ele está vendo a sinceridade do nosso coração. E uma mentalidade está sendo formada em nós, uma consciência do que Ele fez naquela cruz está sendo formada em nós. Né? O apóstolo Pedro já tinha muitos anos de caminhada e estava vivendo não segundo uma verdade, estava dissimulando. O apóstolo Paulo falou, estava dissimulando, e ele já tinha muitos anos. E o apóstolo Paulo chega e confronta ele. Nós muitas vezes não fizemos isso, não é verdade? E o apóstolo Paulo diz assim, você está agindo como alguém que é pecador, você está se juntando com os judeus e tal, você não está andando conforme a verdade do Evangelho. E o apóstolo Paulo sabia que o importante não era o como eu estou me comportando aqui, mas se eu estou andando segundo a uma verdade. Ainda que para isso eu preciso reconhecer coisas que eu fiz, que eu estou vivendo. Há um tempo atrás eu ministrei aqui que Deus, Ele só pode arrancar de nós aquilo que nós reconhecemos. Deus, Ele não pode arrancar de nós aquilo que nós amamos, certo? Deus, Ele não pode arrancar de nós aquilo que nós amamos. Por isso que alguém que nasceu de novo é alguém que talvez ainda está numa carnalidade, talvez ainda está sendo governado por algumas situações, mas é alguém que está completamente inconformado em estar nesse lugar. Alguém que está completamente inconformado por estar nesse lugar. Não sabe como sair, mas está inconformado de estar nesse lugar. Não está no pecado e está dizendo assim, está tudo de boa, estou aqui. Não. Alguém que nasceu de novo é alguém que recebeu a vida de Deus, e agora a vida de Deus começou a crescer dentro dele, e começou a governar áreas na vida dele. E se ele está nesse lugar, a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não peca. Ou seja, vai ser levado mais cedo ou mais tarde a um lugar onde essa maturidade vai crescendo, e a graça de Deus vai crescendo dentro dele, e a mentalidade vai sendo renovada, e ele vai sendo transformado, e quando ele vê, ele não está mais nesse lugar. Não tente sair desse lugar. É graça. Se nós pudéssemos sair desse lugar, nós não precisávamos que ele tivesse ido para a cruz. Não tente sair desse lugar. Não tente ser bom. Não tente sair do pecado. Ele venceu o pecado, não nós. Quando ele cresce em nós, não existe pecado. Quando ele cresce em nós, o nosso comportamento muda. Quando ele cresce em nós, a nossa mente é renovada. Quando ele cresce em nós, nós conhecemos o seu coração e a vontade dele é revelada a nós. Quando ele cresce em nós, o sentir dele começa a ser o nosso sentir. O amor que ele tem pela igreja começa a ser o nosso amor. O apóstolo Paulo disse, a ninguém agora olhamos segundo a carne. A ninguém agora nós olhamos segundo a carne. Ainda que nós tenhamos visto a Jesus segundo a carne, agora não é assim que nós conhecemos mais. Porque agora se trata de uma vida crescendo em nós, que é próprio Cristo impartido dentro de nós. Por isso que alguém que é maduro, ele está vendo alguém pronto já. Porque ele não está olhando segundo a carne. Ele está olhando quem você é lá dentro já no Espírito. Pronto.
não está olhando as tuas falhas, porque as tuas falhas são um engano, um bug na tua mente. O pecado é um bug. O pecado já foi vencido. O pecado na mente, o pecado para alguém que ainda está lá preso na pornografia, nisso, naquilo, mas eu não consigo me libertar disso. A Bíblia diz que ele já se reconciliou com o mundo. Ele já se reconciliou com o mundo, ele já fez tudo o que tinha que fazer, tudo já está feito. É um bug na nossa mente, nós precisamos, a nossa mente está sendo formatada, espiritualizada com os pensamentos dele. E na medida que nós vamos crescendo, e essa vida de Cristo vai crescendo dentro de nós, tudo isso vai sendo transformado. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos olhar para trás e vamos dizer assim: olha quem eu era, olha quem eu sou hoje. É tudo para a graça de Deus. Tudo para a graça de Deus. Nós precisamos ter uma consciência extrema. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele era o pior dos pecadores. Ele não falou? Do qual o pecador eu sou o pior. Só que ele tinha uma extrema consciência de quem ele era, mas também tinha uma extrema convicção de quem Cristo era nele. Amém? Ele sabia quem ele era sem Cristo, mas também tinha uma extrema convicção de quem ele era em Cristo. Porque nós precisamos ter essa, ao mesmo tempo que nós sabemos que nós não somos nada sem Ele, nós sabemos que em tudo nós podemos com Ele. Em tudo nós podemos nele. Porém, nós precisamos ter uma convicção de que nada é por nós mesmos, de que tudo é pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Essa edificação que está acontecendo aqui não é uma soma de mensagens. Não é por nós falar muito, assim como o apóstolo Paulo fala ali, não por sabedoria humana, mas é o próprio poder da cruz atuando dentro de nós para nossa edificação. Poder da cruz atuando dentro de nós para nossa edificação. Aleluia! João capítulo 15, versículo 1. Aleluia! Glória a Deus. É isso aí, o Espírito Santo veio para nos revelar Cristo. Algo que era, talvez, um mistério, assim como o apóstolo Paulo diz, um mistério que estava oculto nos séculos e séculos, e de todas as gerações. Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Essa esperança agora precisa se tornar uma realidade. O Pai sendo glorificado através de nós. Não podemos passar a vida inteira dizendo que Cristo em nós é a esperança da glória, é a esperança de glória, esperança de glória. Mas agora Ele precisa urgentemente, e Ele está limpando a sua igreja para que não seja mais uma esperança somente, mas que seja uma realidade. A igreja manifestando o Filho, e os filhos maduros, os filhos que não vão parar nas injustiças, os filhos que não vão parar na sua própria maturidade, os filhos que vão crescer, os filhos que não vão estar somente preocupados em fazer algo, porque a obra de Deus não é fazer algo, porque o reino de Deus não vem com aparência externa, mas o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus não está acontecendo fora. O reino de Deus não é algo que uma congregação pode fazer, que podemos construir. O reino de Deus é a vida de Deus crescendo e conquistando áreas da nossa alma. Esse é o reino de Deus. Temos exemplos no Antigo Testamento, quando eles conquistavam reinos, cidades. Não era assim? Josué conquistava uma cidade, conquistava outra cidade, conquistava outra cidade, conquistava outra cidade. E agora, o Espírito Santo vem e conquista uma área minha.
Uau. E daqui a pouco ele vem e conquista outra alma, outra área. E ele vem e conquista outra área, outra área, outra área. Havia um tempo que eu era apaixonado por futebol. Ele foi indo. Não é porque eu quis abandonar de ver futebol, porque não sei o que, porque não sei o que lá. É legal e tudo. Mas ele vai consumindo esses ídolos que nós temos dentro de nós mesmos. Porque ele precisa reinar absoluto dentro de nós. Então ele vai consumindo. Aí talvez você gosta de outra coisa, e ele vai lá, vai indo, com graça. Ele vai indo. Daqui a pouco você diz assim: pá, mas isso não me atrai tanto como me atraía antes. É diferente, né? Quando a gente chega na igreja, a gente ainda estou fumando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. Calma, esse processo vai começando a acontecer dentro de nós. Só que vai afunilando cada vez mais, vai afunilando cada vez mais, vai afunilando cada vez mais, até o ponto de as pessoas começarem a te chamar de radical. Pô, mas agora é só isso? Agora é só isso? E aí nós vamos ver que nós estamos ficando parecidos, assim como Jesus também era. Tinha um foco, que era fazer a vontade do Pai. Não se desviava desse foco. Nada tirava ele do foco. Nada fazia ele parar. As injustiças não faziam ele parar. O que as pessoas falavam não fazia ele parar. O diabo não fazia ele parar. Nada fazia ele parar. E nós precisamos ser assim, porque se nós olharmos, né, formos olhar, nós não podemos voltar mais atrás, não podemos retroceder. Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Amém? João capítulo 15, versículo 1. Já estamos nos encaminhando para finalizar, né? Todos acharam? João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira. É isso? Verdadeira? Tá certo aí? O meu pai é o... Uma coisa que nós precisamos entender, nesse tempo que nós estamos vivendo, nunca olhemos para um versículo do mesmo jeito que nós olhávamos antes, porque a nossa mente faz nós achar que nós já entendemos tudo. Nesse tempo nós não podemos ter essa mentalidade assim, ó. Já sei, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Não. Não. Nós precisamos encontrar a vida por baixo das escrituras, por baixo das letras. A vida, a vida, a vida. Não estou falando de grego nem de hebraico. Estou falando da vida de Cristo, por debaixo das escrituras. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara é em mim. Repita assim comigo. Toda a vara em mim. Uau. O que ele faz? Que não dá fruto. Opa, aí nós temos um dilema agora. Como é que a vara está nele e não dá fruto? Descasca esse abacaxi. Toda a vara em mim que não dá fruto. Aí nós começamos a ver que não se trata mais apenas de ser salvo, porque se eu sou salvo, teoricamente eu estou nele. Porém o fruto que Deus espera é a nossa alma sendo formada, é Cristo absorvendo nós por inteiro. Estamos cansados de ver pessoas, né, que talvez foram salvas e agora se gloriam na sua salvação. Eu estou salvo, né? Vocês estão no pecado. É preciso se arrepender, senão o inferno é real, hein? Mas nós estamos salvos. Glória a Deus que nós estamos salvos.
Porque eu estou me gloriando numa salvação que eu não fiz nada para ser salvo. Nós não fizemos nada. E olha só o que ele diz aqui: toda a vara em mim que não dá fruto, atira. Uau! O que isso quer dizer? Que Deus não tem um propósito com aqueles que apenas estão sendo salvos, ainda que sejam salvos. Amém? Deus não pode trabalhar somente com aqueles que são salvos, porque aqueles que são salvos, mas não estão permitindo que a vida de Deus cresça neles, não são úteis para Deus. Isso é muito forte, mas é necessário falar. Aqueles que são salvos, mas não estão sendo permitidos, não estão permitindo que a vida de Deus seja formada neles, não são úteis para Deus, não são úteis para o seu propósito, porque Deus só trabalha com pessoas que se consideram mortas. Por isso que o apóstolo Paulo diz: considerai-vos mortos. Deus só trabalha com pessoas que entenderam que não vivem mais. Já estáis mortos, a vossa vida está escondida em Cristo. Vocês não vivem mais. Vocês não têm que cobrar nada de ninguém, porque não é a vida de vocês que vocês estão entregando. Agora vocês precisam entregar a minha vida. Ah, mas eu paguei um preço para aquele irmão, eu gastei tempo com ele. Então você gastou a sua vida. E o que precisa ser entregue para as pessoas não é mais nada nosso. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele. O que as pessoas estão querendo ver não é o Jardel, não é o pastor Eduardo. As pessoas estão famintas por Cristo, estão famintas por Deus, estão famintas por aqueles que muitas vezes estão mal, estão reconhecendo que estão mal, mas estão num processo que a vida de Deus está crescendo nelas. Não naqueles que estão fingindo que está tudo bem, mas estão botando uma roupa de religioso, estão botando um terno, estão botando uma roupa bonita, estão botando a Bíblia debaixo do braço, mas não permitem esse processo acontecer dentro deles. É isso, Eric, é isso. Essa é a realidade. As pessoas estão cansadas de uma teoria, de um evangelho teórico. Precisamos de um evangelho prático. Precisamos deixar de ser simplesmente ouvintes e nos tornarmos praticantes. E com isso eu não estou falando que nós precisamos fazer muitas coisas. Com isso eu estou falando que nós precisamos colocar em prática a nossa obediência. Obedecer, obedecer, obedecer. Obedecer não só alguém aqui fora. Eu obedecer a alguém aqui fora é fruto da obediência que eu estou tendo dentro. Se eu não estou obedecendo dentro, é automático que eu não obedeça fora, porque a obediência é fruto de uma natureza que é obediente. Jesus não era obediente porque se esforçava, ele tinha uma natureza que obedecia. Nós estamos de frente com um evangelho que não se trata de aprender uma teoria, se trata de permitir que as realidades de Deus possam nos confrontar e nós possamos ser transformados. Não se trata de aprender a obedecer, não se trata de aprender a curar, não se trata de aprender a fazer, aprender a profetizar, aprender a pregar, aprender a se comportar como um crente. Nós estamos expostos a um evangelho que vem para nos confrontar e nos mostrar que nós dependemos dele para nos transformar. Paulo falou: Senhor, tira de mim esse enviado do Satanás que está só me esbofeteando. Tira de mim essa prova, Senhor. Tira de mim essa luta, tira de mim essa dificuldade. E ele diz assim: eu não posso. Se eu tirar, você se perde. Eu não posso. Se eu tirar, você se perde. Eu ainda preciso crescer muito mais em você. Você precisa permanecer nesse lugar. Você acha que o apóstolo Paulo ele estava de boa? Ele não estava de boa, não. Ele falou: Senhor, 3 vezes, tira de mim esse enviado de Satanás. Não era um demônio, irmãos. Era alguém que perturbava ele. Ele tinha inimigos, ele matava cristãos.
Esse enviado de Satanás para nós é o nosso patrão. Esse enviado de Satanás para nós é aquela pessoa que está mais perto de nós do que nós pensamos. Esse enviado de Satanás para nós talvez é um momento que nós estamos passando, é uma dificuldade que nós estamos passando, e nós dissemos: Senhor, tira de mim. E o que Deus, Ele responde para Paulo: a minha graça te basta. O meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. Quando tu estás fraco, aí que tu estás forte, Paulo. Porque quando tu estás fraco, tu me considera o primeiro. Quando tu estás fraco, tu se desvaloriza. Quando tu estás fraco, tu se considera. Tu sabe que somente eu posso operar, Paulo. Quando tu estás fraco, tu não estás apoiado em cima das tuas revelações, Paulo. Porque você tem muitas. Então eu permito que você ande nesse lugar, Paulo. Eu permito que você ande nesse lugar, Jardel, onde você não vai se gloriar em cima do que eu estou mostrando para você. Você vai se gloriar em cima das fraquezas, das perseguições, das injúrias, do que está acontecendo com você. Você vai se gloriar em cima disso. Porque quando você está diminuindo, eu estou crescendo. Quando você está desaparecendo, eu estou aparecendo. Aleluia! Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê. Uau! Limpa toda aquela que dá fruto. Você acha que o processo de limpar uma vara que está dando fruto é tranquilinho, né? O processo de limpar uma vara que está dando fruto. Uau, cara, eu estou dando fruto. Que fruto é esse? Não é a quantidade de almas que eu estou trazendo para a igreja. Não é o quanto eu tenho pregado, o quanto eu tenho evangelizado, o quanto eu tenho falado. É o quanto ele tem crescido em nós. É o quanto ele tem aparecido através de nós. Esse é o fruto que Deus espera. Vai chegar um momento em que nós vamos precisar talvez fechar um pouquinho da nossa Bíblia. Vai chegar um momento onde nós vamos precisar talvez parar de falar um pouco de Jesus. E vamos precisar simplesmente nos render. Vir para cá e ficar quietinho. Porque eu tenho certeza, irmãos, em quem essa palavra está penetrando, a única coisa que ele consegue fazer é ir para casa, meio desanimado, mas ao mesmo tempo sabendo que está no caminho certo. Está no caminho certo. Quem está ouvindo uma palavra dessa, ele não sai dando glória a Deus para todo mundo é lado e fazendo. Quem está ouvindo uma palavra dessa, ele... Uau! Está doendo, mas... Hoje ele vai sair daqui. Eu vou sair daqui expressando um pouquinho mais dele. Eu vou sair daqui morrendo um pouquinho mais para mim. E esse é o processo de edificação. Quando nós podemos sair daqui, porque nós precisamos entender, ele não vai edificar nada em cima de outro fundamento. Então, ainda que nós falamos que estamos edificando, em muitos ele está derrubando, está debulhando, está quebrando o vaso e fazendo de novo. Porque como nós temos falado, Deus não trabalha com velho. Deus, né? Como eu falei aqui, ô Eric, ele não está mudando as coisas de lugar. Ele está removendo as coisas. Ele não está trabalhando com o velho. Quando nós cantamos que ele está mudando as coisas de lugar, é como se dissesse assim: eu vou ficar aqui onde eu estou. Muda as coisas aí dentro. Muda para cá, muda para lá, muda para cá, muda para lá, e eu continuo o mesmo. Não. Quando ele está entrando dentro de nós, quando essa vida vem, essa realidade da cruz vem, pode ter certeza que vai doer, porque ele está arrancando. Ele está passando machado. Ele não está mudando pecinha, não. Ele está arrancando e limpando. Esse processo de limpar a vara aqui é dolorido. Uau! Então, quando ele está nos limpando, quando nós estamos passando por essas etapas, passando por esses lugares,
significa que nós estamos dando fruto. Porque ele está falando aqui, ó, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Ele está limpando. Ele me mostrou. Parece que eu estou retrocedendo, mas Ele está limpando. Cristo está crescendo mais. Ele me mostrou. Parece que eu estou retrocedendo, mas Ele está limpando. Cristo está aparecendo mais. Quando está tudo bem, parece que está tudo bem, é sinal de que pode ser um mau sinal. Quando não está acontecendo nada, eu não estou entrando em crise, está tudo bem, estou cantando, estou vindo, pode ser um mau sinal. Por quê? Porque o processo de limpeza da vara é um processo dolorido, um processo onde ele está nos podando, e esse podando significa que muitas vezes ele está deixando situações, né? Criando situações para que nós possamos nos ver, nos olhar. É como se ele estivesse colocando um espelho, não é verdade? A palavra de Deus, ela precisa ser como um espelho para nós. Muitas vezes nós vimos muitas pessoas na palavra de Deus, não vimos nós, quando não é uma realidade. Mas quando é uma revelação, quando Isaías, né? Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Quando essa palavra vem, a gente começa a dizer, ai meu Deus, tudo esses anos, Jesus, e agora? E agora, vamos acelerar o processo, o apóstolo Paulo chama isso, vamos remir o tempo. Quanto mais rápido nós nos rendemos, mais rápido ele vai se estabelecer em nós. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações. O negócio é hoje, pode começar hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não é ouvir o Jardel falando, é ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Na medida que você vai amolecendo o seu coração, e ele vai falando, vai mostrando você para você mesmo, você vai se rendendo, e você vai se entregando ao processo, vai se entregando, e ele vai te absorvendo, e quando talvez você não der a resposta que você acha que já deveria dar, você vai ficar frustrado, mas não pare. Talvez você, no meio dessa caminhada, você talvez vai dar uma vacilada, não vai dar a resposta que você sabe que tem que dar, porque ele vai mostrar para você que você deveria ter dado outra resposta diante dessa situação. Mas não pare, siga em frente, que Ele está te aperfeiçoando. Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou em nós. Aleluia. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia, glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 10, para nós orarmos, amém? Quem está conseguindo entender o que o Espírito Santo está falando hoje aqui? Então, a cruz não é um símbolo romano, a cruz não é um crucifixo, a cruz não é um pedaço de madeira, a cruz não é algo material, a cruz é o poder de Deus para nos transformar. A cruz é o poder de Deus, é a vida de Deus que opera em nós, para que nós possamos ser edificados com a vida de Cristo. Ser edificados. E esse é o propósito que Deus nos reuniu aqui,
não foi só para nos salvar, pode ter certeza. Foi para que nós possamos crescer, amadurecer, até chegarmos à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo, e não sermos mais levados por doutrina estranhas, como crianças, levados para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Quantas e quantas pessoas nós vemos andando para lá e para cá, hein? Não é verdade? Para lá e para cá. Alguém fala uma coisa, vem para cá. Alguém fala outra coisa, vai para lá. Olha uma mensagem no YouTube, tem 500 mensagens. Pensa um dia uma coisa, no outro dia pensa outra, no outro dia pensa outra, outro dia pensa outra. Mas não pensa o que Deus diz. Mas não sabe o que Deus está fazendo dentro delas. Aleluia! Então, nós estamos aqui para continuarmos nesse processo de edificação. E para isso nós precisamos nos apaixonar por essa palavra da cruz. Nos apaixonar por essa palavra da cruz. Filipenses 3:10. Eu tenho uma versão aqui que é NVT, talvez vocês não tenham. Mas é uma versão que nos esclarece. Para nós aqui que estamos numa escola, é uma versão bem legal. Vocês têm no celular, NVT. A gente baixa aquela Bíblia My Bible, aquela, e aí vai ter ali, você baixa os módulos, tem ali NVT, NVI, Almeida Corrigida Fiel, King James, e assim por diante. Para nós que estamos numa escola aqui, é muito importante você ter essas Bíblias, porque vai dar uma clareza aprimorada, né? Da palavra de Deus. Ainda que não seja o essencial, mas contribui. Amém? E a minha aqui, na versão NVT, diz assim, o apóstolo Paulo: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Agora, o que move alguém a dizer que quero participar da sua morte? Não é verdade? Romanos 6:3 diz que nós somos mortos com Ele, sepultados com Ele, ressuscitados com Ele, para que nós possamos andar em novidade de vida. O apóstolo Paulo tem uma convicção, ele sabe que ele precisa participar das mortes de Cristo, participar desse processo de cruz, para que também a vida de Cristo possa ser expressada através dele. O apóstolo Paulo sabe que alguém que está vivo para si mesmo não pode expressar a Cristo. Então, ele sabe que o desejo dele conhecer a Cristo vai além de só conhecer a Cristo, mas vai também em participar da sua morte. Não é um oba-oba, é experimentar a sua morte, não só na teoria, mas na prática. Saber que tudo isso está sendo reunido em Cristo, tudo isso está sendo levado, todos os pensamentos estão sendo levados cativos à obediência de Cristo, tudo está sendo reunido a Ele. Isso é participar da morte de Cristo, é onde todo o teu ser está sendo levado até a se compactar nele. Todo o nosso ser está sendo reunido a participar desse processo e esmagado, até que ele possa expressar e liberar o aroma de Cristo. Por isso que uma pessoa que ela é transformada, uma pessoa que está que foi processada, que participou desse processo, quando ela chega num ambiente, quando ela abre a sua boca, o ambiente ele é transformado. E quem reconhece isso? Quem também está nesse processo? Quem tem uma sensibilidade espiritual e sabe reconhecer o que é uma vida fluindo e o que é apenas a natureza humana e o dom humano sendo expressado num lugar. Na medida que você vai amadurecendo espiritualmente, vai comendo alimento sólido, quando você vai chegar em alguns lugares, você vai dizer assim: o que é que está acontecendo aqui? E não é que ele não está, é que quem está não está liberando nada.
Porque ele, quando eu cheguei aqui, o Senhor já está. Não, ele não estava aqui. Ele vem porque você vem, porque agora ele habita dentro de nós. Ele não habita num lugar. Ele não habita no meio dos louvores. Ele habita na pessoa que está liberando os louvores. Se a pessoa que está liberando os louvores não está morta para si mesmo e não está liberando a vida de Deus processada, ela está liberando a si mesma. Porque o que Deus espera, Ele não espera nada de nós. Simplesmente o que Ele espera é que a vida dele venha a nós, nos transforme e depois volte para Ele em forma de aroma suave. Venha, nos transforme, veio habitar dentro de nós, nos transforma e agora volta para Ele. Volta para Ele. Nós temos uma canção que faz tempo que nós não cantamos aqui, mas era uma canção que nós fomos muito impactados. De um menino lá, espanhol, né? Isaac Salinas. E ele canta assim: quero dar-te adoração que nasce em teu espírito e volta ao teu espírito. E Jesus diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E não está falando do nosso esforço natural, ele está falando de uma natureza transformada. Uma natureza precisa ser transformada. Uma natureza precisa ser transformada. Nem nesse monte adorarão o Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, através de uma natureza transformada. Tudo que vai ser liberado de nós simplesmente precisa ser o aroma de Cristo. Nada de nós pode edificar a igreja, ainda que nós podemos ministrar canções, podemos pregar, podemos fazer muitas coisas, mas nada de nós pode edificar a igreja se não for a vida de Cristo, que precisa fluir através de nós, precisa fluir através de alguém que está morto para si mesmo. Então a pessoa que está precisando de você, não está precisando de você, está precisando de uma vida que precisa ser processada em você, para depois ser liberada através de você. Essa pessoa está precisando disso. Essa pessoa está se aproximando de você, não é por causa de você, é por causa de uma vida que precisa, que Deus quer liberar através de você. Para isso nós precisamos estar mortos para nós mesmos, amém? Conseguiram? Como diz um apóstolo que nós conhecemos, vamos morrer para nós mesmos? Vamos morrer para nós mesmos? Vamos liberar a vida que Ele colocou dentro de nós? Ou vamos continuar liberando as nossas ideias, os nossos conselhos, as nossas boas opiniões? Ou vamos ter uma palavra, um pão vivo que desceu do céu para alguém que está perto de nós? Eu não sei, mas eu quero ter um pão vivo que desceu do céu para alguém que está perto de mim. Eu quero ter um pão vivo que desceu do céu. Eu quero ter um comportamento que vá glorificar ao Pai. Um comportamento nosso, fora daquilo que a verdade do Evangelho pode derrubar. Pode derrubar muitas pessoas. Quantas e quantas pessoas dizem assim, ó, eu não vou lá não. Eles até que pregam algumas coisas que é verdade, mas não vivem nada disso. Não é verdade? Até que faz sentido, mas eu não vejo diferença nenhuma. Meu Deus. Quando nós ouvimos uma coisa dessa, nós precisamos parar tudo. Precisamos dizer assim, algo está errado, gente. Algo está errado. Algo está errado. Isso vai começar dentro das nossas casas. Muitas vezes com nossas esposas, com nossos esposos. Muitas vezes reações que nós tínhamos antes. Muitas vezes, talvez nós vamos nos frustrar, vamos dizer assim, não era para nós ter essa reação mais com o nosso esposo, com a nossa esposa.
Antes eu era só num griteiro, era só num berreiro. Agora você vai vendo que as coisas continuam acontecendo, mas você se comporta de um jeito diferente. Não é verdade? Aí você já dá uma resposta diferente. Está uma prova, está uma luta, está faltando dinheiro, está faltando isso, tem que comprar as coisas, tem que... Tem. Né? Geralmente um dos dois assim é assim, não, mas nós temos e tal. Nós temos que fazer, nós temos... E se manter nesse lugar, dando bom testemunho, porque talvez a gente pense que dar mau testemunho é... Talvez uma pessoa, um nosso vizinho vai ouvir coisa que... Uma coisinha que a gente aumenta a voz demais, ele já vai dizer assim, pois é, né? Não é crente? Pois é, né? Pois é. E aí é onde nós precisamos tomar cuidado, em saber que isso não é por esforço, não é porque nós somos bons, mas é se submetendo a esses processos. Nós vamos olhar para trás e vamos dizer assim, ou as pessoas vão olhar para trás e vão dizer assim, aquele irmão ali era assim, agora não se ouve mais um pio na casa dele. Meu Deus, não se ouve mais nada. E você vai dizer assim, é a graça de Deus, porque eu me conheço. É a graça de Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé, vamos orar, gente. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Sabemos que o poder da tua cruz é real, é vivo dentro de nós. A tua palavra é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção dos nossos corações. O Senhor sabe as intenções dos nossos corações, Pai. O Senhor esquadrinha os nossos corações. Pai, ainda que nós achamos que somos bons, achamos que o nosso coração, Pai, é reto, nós nos colocamos totalmente na tua dependência, Pai. Sabemos que o que aconteceu lá no Éden foi um desligamento da tua dependência, Pai, mas agora em Cristo nós nos voltamos totalmente dependentes do Senhor novamente. Sabemos que não se trata, Pai, do nosso esforço natural, mas se trata da operação da tua cruz, da tua vida dentro de nós, que está nos transformando de dentro para fora. E nós nos colocamos, nos rendemos a esse processo, onde tudo aquilo que o Senhor detesta, Pai, tudo aquilo que o Senhor odeia, tudo aquilo que é adâmico, tudo aquilo que é maligno, toda a imundícia que ainda está dentro de nós, todas as trevas, toda a ignorância a respeito de quem nós somos, nós nos colocamos nesse lugar, Senhor, aonde essa palavra da cruz, ela nos confronta, e nós, humildemente, não endurecemos o nosso coração nesta noite, não endurecemos o nosso coração, antes nós nos colocamos disponíveis para que o Senhor continue essa edificação que o Senhor está fazendo nesta casa, que não é uma casa externa, que é uma casa espiritual, Pai. O Senhor está edificando a sua igreja. O Senhor está edificando a sua igreja. O Senhor está edificando a sua igreja. E com a ajuda de todos os membros, nós podemos nos edificar a nós mesmos, Pai. Na medida que cada um vai se encaixando no seu lugar, nós vamos sendo edificados. Na medida que cada um vai entendendo a sua função no corpo, nós vamos sendo edificados. Que cada um de nós aqui como líderes, Pai, possa nessa noite saber para que foram chamados, para que tomem o seu lugar no corpo, para que se coloquem de pé nesse lugar, para que outras pessoas também possam começar a ser edificadas através das suas vidas. Que a memória deles, Pai, que a mente deles seja transformada, seja renovadas, que eles possam entender que eles já foram amados, já foram escolhidos,
E o Senhor já entregou tudo que o Senhor tem na mão deles. O Senhor já escolheu alguns que estão aqui, Pai, para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas. E na medida que todos esses vão se encontrando e vão tomando os seus lugares, Pai, o corpo vai crescendo, o corpo vai se desenvolvendo, o corpo vai tomando forma. Nós não precisamos de nada externo para crescer, para ser edificado. Nós sabemos que só precisamos que cada um tome o seu lugar, se levante como um ministro competente de um novo pacto, Pai. Se levante como um ministro de reconciliação. Tome o seu lugar no corpo. Aqui estão os teus líderes, Pai. Aqui estão pessoas que estão desejando crescer mais e mais no conhecimento do Filho de Deus. E não estão querendo crescer, Pai, em teoria. Não estão querendo crescer em palavras, mas estão desejando te conhecer mais. E na medida que vão te conhecendo, vão se conhecendo a si mesmo e vão sendo transformados. E agora, sem o véu, podemos